Bom dia, belezuras! Bom dia, belezuros! E aí, hein? Tudo belezinha com vocês? Eu tenho fé que sim, eu tenho certeza que sim, porque o Deusão maravilhoso que já está poderosamente sobre a minha vida, ele também, ó, já está aí poderosamente sobre a vida de todos vocês. E no cargo nacional de hoje, eu gostaria de saber, e aí, hein? Em que nível está a fé de vocês? Eu espero que seja no nível de fé inabalável. E bora colar no cargo vocacional de hoje para poder saber se a minha fé não está no nível de inabalável, como eu posso fazer para tornar a minha fé inabalável? Eu conheci uma história de um determinado pastor aí, em que Deus fez com ele igual fez com Abraão. Ele tinha uma vida ali toda estabilizada, esposa, filhos, emprego, morava próximo da família e de repente recebeu uma palavra de Deus para que ele saísse do emprego, para que ele saísse da cidade onde ele estava morando e ele fosse para onde Deus o enviaria para poder trabalhar na obra de Deus, como pastor sem remuneração. E aí o que acontece? Chegando lá nessa cidade, somente a mulher dele estava trabalhando, estava provendo aí o sustento da família. E aí ele não estava confortável com aquela situação. Então o que ele pensou? Ele virou motorista de aplicativo para poder auxiliar aí no sustento da família. E o que começou a acontecer? Tudo começou a dar errado. E por quê? Porque ele estava desobedecendo a palavra que ele tinha recebido de Deus. Ele estava indo contra aquilo que Deus tinha falado para ele. Ou seja, a fé dele não estava inabalável. Por quê? Porque com certeza Deus tinha um plano de que ele ficasse ali sem remuneração por um tempo para testar a fé dele. Pode ser que depois desse tempo ele ia começar a receber uma remuneração ou Deus ia continuar fazendo com que nada faltasse na casa ou para a família dele. Porém, ele não teve esse nível de fé inabalável e aí as coisas começaram a dar errado. E aí, então, ele compreendeu a esposa, em todo momento, ela estava com sabedoria e ela falava: não está certo o que você está fazendo, nós não estamos obedecendo plenamente à vontade de Deus. E quando as coisas começaram a dar errado, a gente viu que a esposa tinha razão, a esposa estava sendo ali usada para poder colocar um pouco de sabedoria na vida desse pastor. E aí, quando ele realmente largou o emprego de motorista de aplicativo e passou a se dedicar 100% à obra de Deus, passou a demonstrar um nível de fé inabalável, as coisas começaram a acontecer. Então, nós vemos que saber que Deus existe, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, acreditar nele, não basta. Sim. Não basta só saber e acreditar nesse Deus. Porque isso até os demônios fazem. Até Satanás sabe que Deus existe, que Deus é poderoso. Até Satanás acredita em Deus. Mas então por que eles continuam sendo tão malvados? Eles temem a Deus, mas não se tornam bonzinhos. Simplesmente porque eles não se entregam a Deus. E aí o que acontece? Eles continuam por aí, fazendo maldade com todos nós. Eles não dependem plenamente de Deus e da vontade de Deus. Eles não creem na soberania total de Deus, nas vontades dele, nos planos dele para as nossas vidas. E que Deus, ele é totalmente capaz de suprir todas as nossas necessidades. Nós devemos ter a consciência de que ele é fiel e digno de toda a nossa adoração. Mas, para elevarmos o nível da nossa fé, a gente precisa colocar a nossa fé em prática, confiando nele, orando, conversando cada vez mais com esse Deus, estudando cada vez mais a palavra dele e sendo cada vez mais aprovado nas provações em que vivemos. É crer que nós temos as promessas de Deus sobre as nossas vidas e seguir confiando que uma hora elas se realizarão nas nossas vidas. É acreditar nas promessas que ele tem para as nossas vidas aqui neste planeta e também no nosso futuro celestial. Independentemente das circunstâncias, independentemente de como as coisas têm sido conduzidas, como as coisas vêm ocorrendo. Assim como eu desejo que esse Deus torne a minha fé cada vez mais inabalável, eu também desejo que ele torne a fé de vocês cada vez mais forte, cada vez mais firmada na rocha que é o nosso Deus, nas promessas que ele tem para as nossas vidas, na certeza que ele está cuidando de tudo, que nada está fugindo do controle dele. Que nós possamos agir cada vez mais como servos. E como um servo confia nas decisões do seu patrão, que possamos cada vez mais confiar nas decisões desse Deus, por mais
tortuoso que sejam os caminhos que ele possa estar fazendo a gente percorrer, é a gente continuar crendo, é não murmurar, não reclamar, não duvidar, é confiar. E assim, cada vez mais ter e praticar uma fé inabalável. E bora para uma oradinha. Senhor, meu Deus, quantas e quantas e quantas vezes eu duvidei dos teus propósitos. Eu duvidei, Senhor, que as coisas dariam certo. Eu duvidei, Senhor, que o Senhor estava no controle do comando de tudo, que o Senhor estava cuidando de tudo e que nada estava fugindo do seu controle. Quantas e quantas vezes, Senhor, eu tentei dar o meu jeitinho, eu tentei atrapalhar o teu propósito, os teus propósitos para a minha vida, para a vida dos meus, para a vida dos nossos. Quantas e quantas vezes eu me intrometi, Senhor, e quantas vezes o Senhor estava ali ó, com a mão estendida para me abençoar, mas como eu não estava sendo aprovada nas provações, o Senhor regrediu um pouco a tua mão para que eu pudesse amadurecer. Tortuoso que sejam os caminhos que ele possa estar fazendo a gente percorrer, é a gente continuar crendo, é não murmurar, não reclamar, não duvidar, é confiar. E assim, cada vez mais ter e praticar uma fé inabalável. E bora para uma oradinha. Senhor, meu Deus, quantas e quantas e quantas vezes eu duvidei dos teus propósitos. Eu duvidei, Senhor, que as coisas dariam certo. Eu duvidei, Senhor, que o Senhor estava no controle do comando de tudo, que o Senhor estava cuidando de tudo e que nada estava fugindo do seu controle. Quantas e quantas vezes, Senhor, eu tentei dar o meu jeitinho, eu tentei atrapalhar o teu propósito, os teus propósitos para a minha vida, para a vida dos meus, para a vida dos nossos. Quantas e quantas vezes eu me intrometi, Senhor, e quantas vezes o Senhor estava ali ó, com a mão estendida para me abençoar, mas como eu não estava sendo aprovada nas provações, o Senhor regrediu um pouco a tua mão para que eu pudesse amadurecer mais e então merecer aquilo que o Senhor estava preparando para mim. Quantas e quantas vezes isso não aconteceu? Quantas e quantas vezes eu consegui ter consciência disso? E quantas vezes eu consegui não ter consciência disso, Senhor? Então, que a maturidade na fé conceda-me cada vez mais uma fé inabalável, Senhor, uma fé onde eu possa crer, onde eu possa não ter medo, porque eu estou tendo fé. Afinal, temer e ter medo é falta da fé. É falta de praticar a minha fé, Senhor. Então me conceda sabedoria, por favor, Senhor, para que eu possa confiar em Ti. E do mesmo jeito que eu te peço isso, eu peço que o Senhor estenda isso a todos aqueles que nos acompanham nesse espaço. Então, deixo vocês com um beijinho, um beijão, várias beijocas abençoadamente belezurantes, tendo a certeza que esse Deusão que me ensina a cada dia, a cada situação, a cada provação, crer mais nele, ter mais fé, a ponto dela ser inabalável, esteja aí sobre a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Também concedendo isso a todos vocês. E agora sim, fui!